Aleluia, boa noite, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aí online, ao vivo, para fazer mais um culto na presença do Senhor, né? Mais um culto de jejum. E hoje nós teremos a palavra aqui novamente com o apóstolo Douglas. Esta campanha somente ele tem ministrado e tem sido uma grande bênção. Pode ter certeza disso. Mas nesse mover, nesse início, eu quero orar já pelas nossas famílias. Pedir ao Senhor para visitar as nossas casas. Feche os teus olhos. Se você está aí online nos assistindo, está perguntando: que mulher é essa? Muito prazer, eu sou a apóstola Cíntia Matavelli, líder aqui da Igreja Missão Apostólica Church, localizada aqui na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paravente, Guarulhos. Nós vamos orar pela nossa família, pela minha família e pela sua família que está aí online. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, nessa noite, eu quero te louvar, quero te agradecer. Te agradecer por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Quero te agradecer pela nossa família. Obrigada pela minha família, pela família que o Senhor permitiu eu estar. Abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas. A vida, Senhor, da minha filha Thalita, cobre a minha família com teu sangue. Coloca todos os teus anjos acampados ao redor dos meus familiares. Abençoa, Senhor, todos os meus sobrinhos que estão, Senhor, longe, mas eu sei que quem tem cuidado deles é o Senhor. Abençoa os meus sobrinhos netos. Abençoa, Senhor, os meus primos, os meus irmãos. Abençoa, Senhor, a minha mãe. Em nome de Jesus, abençoa meu pai. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor tem cuidado da minha família. Abençoa os meus tios. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem abençoado cada vez mais esta família. Abençoa, Senhor, a vida da missionária Elizabeth. A vida, Senhor, dos seus irmãos, sua mãe, seu irmão que está hospitalizado. Abençoa, coopera com cura, Senhor. Em nome de Jesus, que eu creio que tu és a cura, tu és a vida. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, também a vida, Senhor, do presbítero Alex, presbítera Adriana. Abençoa a vida deste casal. Abençoa a vida da Cleide, da Andréia. Abençoa, Senhor, a vida de cada membro desta igreja. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um. Em nome de Jesus. Vai à frente de cada batalha. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada morador deste bairro, do Jardim Paravente, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Abençoa, Senhor, a escola que eu trabalho, Senhor, o Feravante Ervolino e todas as crianças, todos os professores, funcionários, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, cuidando de cada um, Pai, tratando as emoções pós, Senhor, essa enchente horrível que teve lá. Mas eu creio que quem cuida das emoções é o Senhor. É o Senhor que livra, quem guarda. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela minha cidade. Obrigada pela vida do meu prefeito. Abençoa, Senhor, todo o poder legislativo aqui de Guarulhos. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém. Aplaudam o Senhor, amados. Queridos, eu tenho um convite para fazer para vocês, principalmente você mulher. Sábado agora nós teremos o nosso encontro mensal, o nosso culto de mulheres guerreiras mensal. Você que é mulher, que ouve o som da minha voz aqui na região, que está assistindo este culto, você é nossa convidada. Apóstola, posso levar meu marido junto? Muitas perguntam isso. Pode, queridas, pode. Pode trazer, não tem problema algum. Tem gente que fala, não, é um culto só para mulheres. É um culto direcionado para mulheres. Mas muitos maridos gostam de acompanhar a sua esposa. O apóstolo Douglas, todos os cultos que eu vou de mulheres, chá, etc., ele sempre está comigo, né? Ele sempre me acompanha.
E eu louvo a Deus por isso, porque é uma grande bênção. Ele acaba sendo ministrado em algumas coisas também. Então, é bênção para as nossas vidas. Então, eu quero convidar vocês. Não fiquem de fora. Esse culto vai ser uma grande bênção. Ele vai ser sábado. Vai começar às 17 horas, pontualmente, às 17. Não é 17h01, não é 17h02. É 17 horas, eu estou já abrindo culto. Se as adoradoras chegarem, elas vão louvar. Mas elas não chegarem, eu vou louvando, mas nós vamos fazer o culto. E vamos encerrar esse culto pontualmente às 19 horas. Apóstolo, por que você faz dessa maneira? Eu faço dessa maneira, queridos, porque as pessoas precisam aprender a ter disciplina. Né, apóstolo? Exatamente. A disciplina é tudo na vida. Então nós temos que fazer as coisas com ordem e com decência. Muitas mulheres vêm para cá, têm agendas nas suas igrejas à noite. Muitas são convidadas para fazer outras coisas, ou para passear. Eu e o apóstolo também queremos passear, né? E é assim, amados. Nós também temos vida social. Mas o culto precisa acontecer. Uma vez por mês eu faço esse culto de mulheres guerreiras. E domingo teremos Santa Ceia do Senhor. Apóstola, mas não foi domingo passado? Não. Nós adiamos para esse domingo. Esse domingo, estando quem estiver aqui, nós faremos o culto de Santa Ceia. Tá bom? Então, se você quiser vir participar conosco, venha. Será uma grande bênção. É importantíssimo ceiar, é importantíssimo estar no corpo de Cristo. Venha participar conosco, tá bom? E eu quero já falar para vocês, nós estamos fazendo esses cultos e uma vez por mês eu vou fazer um culto diferente. Vai ter mês que eu vou fazer 2 eventos. No mês de março, na semana pós-carnaval, nós teremos um culto aqui no sábado. Eu ainda vou falar sobre, que vai ser um culto específico de ação de graças, pelo meu aniversário. Então, vou completar alguns anos, né, apóstolo? Vou completar alguns anos. Recebi até parabéns da médica hoje. Falou, nossa, isso não parece com essa idade. Pois é, mas eu vou completar mais um ano de vida, dia 5 de março. Então eu quero fazer um culto de ação de graças. Vai ser uma comemoração do meu aniversário, porém eu sempre faço um culto de ação de graças. Você que está aí, que está longe, perto, dá um jeito. Venha me visitar, venha participar do meu aniversário. O maior presente é a sua presença, né? Nós não sei como vai ser, que forma vai ser, mas vai acontecer. Então, venham. Claro, né? Traga presente também, eu gosto de presente. Eu não vou falar para você, eu não vou aceitar. Eu aceito, eu gosto de presente. Quem que não gosta, né, apóstolo? Pode trazer um presente que eu vou amar. Tá bom? Qualquer coisa, mas eu amo presente. Né? O apóstolo sabe disso. Eu já pedi para ele meu presente antecipado, ele sabe qual é. Né? Então... tem que pedir, né, mas para o marido, para ele saber o que eu quero ganhar. Então ele já sabe. Mas não é joia, não. É uma coisa que eu gosto muito. Então ele sabe. Tá bom, meu amor? Agora eu vou chamar ele para ele fazer o culto. Vem aqui, meu amor. Glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos presentes e todos que nos assistem. Glória a Deus. Pelos 4 cantos do mundo. Eita glória. Compartilhe Eita essa live. glória. Em nome de Jesus. Glória, Porque a palavra glória, cura, glória. transforma e liberta em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então venha participar conosco. Estamos aí firmes na nossa campanha de jejum de 21 dias. Em nome de Jesus, hoje é o 7º dia. Né? São 21 dias corridos. Não temos culto todo dia. Então por isso que hoje é o 7º dia. Glória a Deus. O primeiro dia foi semana passada. Em nome de Jesus Cristo, o jejum de Daniel. E o Senhor nos visitou aqui poderosamente com uma unção de poder. Em nome de Jesus Cristo. Verdade. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13.
assim: outrora a parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Senhor, nós consagramos essa palavra em nome de Yeshua HaMashiach, que o teu Espírito Santo venha transformar em nome de Jesus cada vida através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E nessa parábola, quando Jesus estava se referindo à comparação de um homem que ele semeou a boa semente, ele fez uma plantação de trigo, né? E ele diz que veio o inimigo e semeou o joio. E aí os trabalhadores, quando viram crescendo as plantas crescendo, o trigo, viram também o joio crescendo junto. E eles perguntaram para o dono da seara, da ceifa, né? O senhor quer que nós arranquemos o joio? E ele falou assim: não pode arrancar o joio, porque senão vai acabar arrancando o trigo junto. E aí o trigo será desperdiçado, né? Por que ele deu essa ordem? Porque o joio, ele de aparência, ele é apenas aparência. O joio, aparentemente, ele é parecido com o trigo, porém o fruto dele é estéril. O joio é estéril, ele só tem aparência. O trigo não, o trigo ele produz sim, né? O fruto, e desse fruto é produzido a farinha de trigo, é produzido da onde é produzido o pão e muitas outras coisas, né? Só que essa semeadura é uma semeadura espiritual, quando ele fala que o inimigo veio e semeou isso. Por quê? Porque Satanás ele quer trazer confusão. E tem muito joio no meio do corpo de Cristo, infelizmente, né? E é a função de nós trabalhadores arrancar o joio? Não, né? Por quê? Porque não cabe a nós julgar se é joio ou se é trigo, né? Ele fala para deixar os dois crescerem juntos, porque o homem natural ele não tem como separar o joio do trigo. Tanto é que ele pode julgar determinada pessoa e falar: aquele ali é joio. E não, a pessoa é trigo. Só que ela está em fase de desenvolvimento. Por isso que ela não produziu os seus frutos ainda. Porque cada um produz os seus frutos dentro do seu tempo, dentro da sua medida, dentro da época que foi plantado. A plantação, o que é essa plantação? É a época que a pessoa se entregou para Cristo. Então ela vai ter um tempo que ela foi plantada no reino dos céus. Ela vai ter um tempo que ela vai crescer, ela vai se consolidar, ela vai criar raízes, até o tempo que ela vai poder gerar frutos para o reino, né? Então, o ser humano não tem como discernir entre joio e trigo, né? É óbvio que a Bíblia ela nos ensina como que você discerne, né? Só que isso aí leva muito tempo. A forma de discernir não é pela aparência, mas sim pelos frutos. A Bíblia fala que se conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Então você só vai conhecer o fruto daquela pessoa depois de um longo tempo, né? Porque quando você planta uma semente hoje, você não vai querer arrancar ela amanhã
dizendo que ela não presta porque ela não produziu fruto, porque ela ainda vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai se transformar ainda numa árvore grande, até que ela possa começar a produzir os seus primeiros frutos. Então entre o joio estéril e o trigo produtivo, eles são aparentemente iguais, mas você vai diferenciar ao longo dos anos, né, a diferença de cada um deles, porque um vai produzir frutos bons e o outro não vai produzir frutos, muito pelo contrário, ele vai começar a trazer pontos negativos, ele vai começar a trazer resultados negativos, ele não vai produzir nada, muito pelo contrário, isso vai atrapalhar e vai envenenar até alguns deles. Só que o Senhor, ele falou assim, para deixar eles crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direis aos ceifeiros. Vocês sabem quem são esses ceifeiros aqui? É quando vier a volta de Cristo, né? Então o Senhor, ele vai dar a ordem para os anjos separarem o joio do trigo. Eles sabem a diferença do joio do trigo, porque é um divisor espiritual, né? É como se fosse, vamos dizer assim, no mundo espiritual, vai o joio, eu vou dar um exemplo, vai o joio amarelo, aliás, o joio é amarelo e o trigo é vermelho, digamos assim, né? Então, um exemplo, não é que é isso, eu estou dando um exemplo, como que os anjos vão separar. Então eles vão separar um do outro, porque eles sabem discernir quando e como eles vão ser separados. E vai ser no dia do acerto de contas. Então eles vão pegar o joio, eles vão atá-los em feixes, que são as cadeias, né, cadeias espirituais, e vão ser lançados no fogo inextinguível. Eles vão ser lançados nesse fogo inextinguível que o Senhor, ele fala aqui no livro de Mateus, voltando aqui em Mateus, no capítulo 3, lá no verso 11, ele diz assim: quando João dava testemunho de Cristo, ele falou assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa palha aqui é o joio. Então o Senhor, além da espada que ele tem a pá, né? Sabe a pá? A pá do Senhor. Jesus Cristo, ele vai com a pá dele, ele vai separar no celeiro dele o trigo, né? Esse trigo, né? O trigo bom, ele vai separar no seu celeiro, que ele vai falar assim: vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde para o descanso eterno. E aqueles que forem o joio, aqui a Bíblia fala, será um fogo inextinguível. O que é o fogo inextinguível? É o fogo do inferno, do Hades, né? Então o joio, quem que é o joio? É aquela pessoa, como hoje nós vemos, né? A gente lançou uma campanha de jejum, né? Nós jejuamos, mas só que a grande maioria não está nem aí fora do Brasil. Não jejua, não tem compromisso. Esse é o joio, né? Não respeita o horário de culto, né? Não está nem aí, não comparece, sabe da campanha, não aparece, sabe, não se esforça, não faz um esforço para fazer um jejum, não faz um esforço de consagração, né? Porque tem medo de sentir a pressão no mundo espiritual, como eu preguei na semana passada, que quando você está em combate no mundo espiritual, você sente a pressão, você sente dores no corpo, né? Lembra que eu ministrei sobre isso aí? Por isso que você tem que estar revestido da armadura de Deus. E esse ano de 2025, como eu já falei, é o ano do revestimento da armadura de Deus. Por quê? Porque esse é um ano onde nós vamos enfrentar muitas guerras e batalhas, né? E entre elas os golpes que o inimigo ele levanta contra a gente são as tentações para querer nos derrubar. Por isso que o teu escudo da fé tem que estar levantado. Para quê? Para quando ele vier te golpear, você vai derrubar todas as setas inflamadas do inimigo, porque ele vem com setas para querer tirar o teu foco do reino, tirar o teu foco do caminho
que você está servindo, através das tentações do dinheiro, do sexo, do poder, a tentação dos prazeres desse mundo, né? Não que seja errado que você vai passear, né? Não falando disso, falando de coisas que vão te desviar da tua vida espiritual, que vão te desfocar da tua vida espiritual, coisas que vão tirar o teu foco, vão fazer você se tornar uma pessoa desviada na fé. Então, quando a pessoa ela sai da igreja, quando a pessoa ela para de congregar, ela para de ser dizimista, ela para de jejuar, ela para de ter uma vida espiritual, sabe o que ela acaba se tornando? Ela fica estéril. E quando ela fica estéril, ela deixa de ser trigo e vira joio. Então o grande perigo do joio, sabe o que é? É que nesse dia, no dia do Senhor, que vai ser o grande dia do Senhor, ele vai vir com os seus ceifeiros, são os anjos, né? E a Bíblia fala que no piscar de olhos eles vão, né? O povo, o arrebatamento vai acontecer. Os mortos, eles vão ressuscitar, né? Os mortos vão ressuscitar. O mar vai devolver os seus mortos, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro, desde o primeiro homem da criação até o último do dia que o Senhor vier. E os que estiverem vivos sobre a face da terra, que forem trigo, não os joio, forem os trigos, eles serão arrebatados e os seus corpos físicos serão transformados, né, em corpo glorioso, né, como quando Elias ele foi arrebatado no carro de fogo, o corpo dele não viu a morte, ele foi arrebatado aos céus, como Enoque, que ele andou com Deus e já não era mais na terra, porque o Senhor o tomou para si, o arrebatou, corpo e espírito, ele foi arrebatado aos céus, né? Então, quando chegar aquele grande dia, que está às vésperas, né? Eu não digo nem que Jesus vai voltar, né? Eu digo que Jesus ele já está preparado, pronto para descer com os seus ceifeiros enfileirados em prontidão de batalha, só esperando o sinal verde do Pai, né? Porque a Bíblia fala que nem o filho sabe quando vai ser esse dia, porque quem vai dar o sinal verde, quem vai dar o ok é o Pai. E quando ele der o ok, o Senhor vai vir, né, com grande glória, e a trombeta vai soar, e vai ter um grande estampido nos céus. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai pisar aqui na terra. A Bíblia fala que ele vai estar nos ares e vai receber a sua igreja, a igreja que é o trigo. Como ele falou que ele vai juntar o seu trigo no celeiro, e a palha, que é o joio, vai ser amarrado em cadeias e feixes e vai ser lançado no fogo inextinguível. Então hoje eu falo para você quer ser o quê? Joio ou trigo? Você quer ser a palha ou você quer ser o trigo precioso do Senhor? Por quê? Porque é uma diferença, amém? É uma grande diferença entre ser palha e ser trigo. Lá o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 10, ele fala sobre as responsabilidades as nossas responsabilidades. Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica, né? Por que ele fala isso, cada um veja como edifica? Porque a gente vê nos dias de hoje muita heresia, muita baixaria, muita zombaria com a palavra de Deus, pessoas desconstruindo a palavra de Deus, pregando heresias em redes sociais, né? Porque a rede social ela tem um alcance muito grande. Então tem muita gente aí, né, que tem até título de liderança, de pastor, e pregando contra princípios elementares e fundamentais da palavra, indo contra os princípios da palavra, e ele apresentando as teses teológicas dele, né, do que ele aprendeu, né, teoricamente com as suas teorias, mas não tem vivência no Espírito, né? Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ela prega outro fundamento, né, ela está pregando sobre o que? Heresia. Ela está distorcendo a palavra. No Apocalipse fala que ai daquele que tirar
uma vírgula, né, do livro dessa profecia, ou acrescentar, o Senhor vai acrescentar as pragas daquele livro sobre aquela pessoa, né? Então é muito sério. E muita gente distorcendo, desfocando, né? Que nem eu vi aí nas redes sociais, tem uns líderes que quer vender a água a madeira da Arca de Noé, quer vender a água do dilúvio, quer vender a terra santa, um monte de heresia que não tem fundamento nenhum, coisas distorcidas que não tem nem fundamento nenhum por causa de dinheiro. Então, pessoas que não têm fundamento, levando o povo que é incauto, o povo que não tem conhecimento da palavra, fazendo eles comer desse veneno, comer dessa palha, e serem enganados, serem ludibriados por causa de enganadores. Então, a pessoa está pondo um outro fundamento que não é Cristo. Ele continua dizendo aqui no 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, olha só, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então tem essas edificações. Você pode edificar o ouro, pode edificar sobre o fundamento a prata. O que é o fundamento? É os profetas e os apóstolos. A Bíblia fala que o Evangelho ele é fundamentado lá no livro de Efésios. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho, o fundamento do Evangelho é nos apóstolos e nos profetas. Então esse é o fundamento do Evangelho de Cristo. Então ele fala que aquele que constrói sobre o fundamento, né, como nós estamos construindo sobre o fundamento, que é a palavra de Deus. Você pode construir ouro, você pode construir sobre o fundamento prata, você pode construir sobre o fundamento pedras preciosas, ou, quando eu falei das distorções, né, você pode construir sobre o fundamento a madeira, você pode construir o feno e a palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, ou seja, o dia está com D maiúsculo, o grande dia do Senhor, né? Ele vai passar tudo pelo fogo, aqui ó, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Sabe qual a obra que vai queimar? A palha vai queimar, a madeira vai queimar, o feno vai queimar, a palha vai queimar, vai ser consumido e vai virar cinzas. Porém, quando o ouro é passado pelo fogo, ele é mais purificado ainda. As impurezas saem, o ouro fica mais puro. A prata, quando passa pelo fogo, ela é purificada. As pedras preciosas, quando passam pelo fogo, elas não são consumidas, elas permanecem. E ele continua aqui. E se a obra de cada um se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como quem através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, né? Então ele está falando aqui sobre a fundamentação. Então o joio que está no meio da plantação de trigo, qual é o fundamento que eles vão colocar? O que eles vão construir sobre o fundamento? Eles vão construir o quê? Tudo que é de palha, tudo que é de madeira, tudo que é de feno, tudo que se queima, tudo que o fogo consome, tudo que o fogo destrói. Então, tudo que o fogo destrói. Então a obra dele será consumida, e essa pessoa não terá galardão no céu, só vai receber galardão aquele que construir sobre o fundamento, que é Cristo, que é o Evangelho, os apóstolos e os profetas. Aquele que fundamentar, que construir e fundamentar o ouro, prata e pedras preciosas, né? Ele não está falando aqui sobre riqueza natural. Esse ouro, prata e pedras preciosas, sabe o que é? É a verdadeira construção de vidas. Porque a Bíblia fala
que nós somos pedras preciosas. Você é uma pedra preciosa. Então você tem que ser lapidado, né? E para que você se torne uma pedra reluzente, uma pedra de valor, você não pode ser lapidado por qualquer pessoa. Você pode ver que quando você entrega uma pedra bruta, né, para um profissional gabaritado e capacitado, ele vai lapidar aquela pedra. Ele vai saber o ponto exato do corte daquela pedra. Ele vai saber o ponto exato do polimento daquela pedra, de lixar aquela pedra para tirar as impurezas, para que ela chegue num ponto que ela vai ser tão brilhante, ela vai ser tão reluzente e ela vai ter um valor inestimável. Então, você tem que estar nas mãos de um profissional. Esse profissional representa quem? Uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus que vai construir sobre um fundamento, né, o ouro e a prata, que é a palavra de Deus. Glória. Esse aqui é o verdadeiro alicerce. Aleluia. Que é a palavra de Deus. Então nós estamos construindo, edificando aqui ouro, prata e pedras preciosas para você. Amém? Porque nós somos pedras vivas. A Bíblia fala que você é uma pedra viva no Senhor. Então você tem que ser cuidado. Você tem que estar nas mãos de quem realmente é escolhido do Senhor. Você não pode estar nas mãos de quem vai gerar, não vai construir um fundamento de alicerces preciosos. Mas você não pode estar na mão daquele que vai construir sobre a madeira, sobre a palha, sobre o feno, porque vai ser consumido pelo fogo. Então você tem que entender que o Senhor vai vir com a pá dele e ele vai revolver toda a impureza. Ele vai separar o joio do trigo. Só o Senhor tem a capacidade de separar. Só os ceifeiros, que são os anjos, tem a unção, tem um poder, aliás, tem um poder e a habilitação de separar o joio do trigo sem cometer erros. Tipo, pegou por engano um, pegou por engano o outro. Não, eles sabem exatamente quem é o joio e exatamente quem é o trigo. O Senhor conhece, porque o Senhor, ele vê o coração. O homem vê a aparência. Quando Samuel, ele foi ungir o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele chegou lá na casa de Jessé, ele olhou os filhos de Jessé pela aparência e achou, esse aqui é o rei. E o Senhor, Yahvé, o repreendeu dizendo, não é esse, porque você olha a aparência como o homem vê, mas eu olho o coração, não está entre eles. Vai buscar lá o outro filho que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E aí chega Davi, completamente, né, a figura de Davi era completamente diferente da figura dos irmãos. Davi estava completamente diferenciado deles. Quando eles estavam lá, todos arrumados, prontos para o banquete, Davi não, ele não chegou preparado para o banquete, mas o coração dele estava preparado para reinar, e o coração dele estava no Senhor. Então o Senhor falou, unge, porque é esse. Ele não tinha aparência, né? Os irmãos tinham aparência, porém foram rejeitados. Mas Davi não tinha aparência de rei, não tinha linhagem real, né? Porém ele foi separado para ser rei, né? Então o Senhor, ele está pronto com a pá dele. Ele já está pronto com a pá dele. Onde está escrito isso, apóstolo? Mateus 3:11, Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12. Lê lá na tua Bíblia. Ele está com a sua pá pronta para separar o trigo do joio. Amém? E está próximo esse tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Esse é um ano difícil, né? E a gente já tem visto aí muitos acidentes aéreos, muitas catástrofes acontecendo. Nós estamos lá, dia 13, né? Dia 13 de fevereiro, né? Nós mal acabamos o segundo mês e já aconteceu tanta coisa nesse ano. Tantas situações aí que as pessoas estão chorando, né? A gente vê aí o Senhor também recolhendo alguns para o seu reino. Então o Senhor, ele está começando, né, a fazer a sua separação. Então você tem que hoje mesmo começar a se avaliar. Você é o que hoje? Você é joio ou você é trigo? Você tem que fazer essa avaliação, porque o seu pastor não pode dizer se você é joio ou trigo. O teu bispo, o teu apóstolo não pode dizer, fulano é joio, fulano é trigo. Ele não pode fazer isso, porque ele não tem essa capacidade
essa capacidade de ser nisso. Porque se ele fizer isso, ele vai estar julgando, e ele não é juiz da obra para julgar. Amém? O único que pode separar o joio do trigo é o Senhor e os ceifeiros, que são os anjos. O homem não tem esse poder de separar. Por quê? Porque hoje a pessoa pode entrar na igreja como um joio, mas se ela se arrepender, se ela se converter genuinamente, né, ela pode se tornar um trigo, pode se tornar uma planta frutífera. Se ela se arrepender de coração, obviamente, né? Porque tem muitos que não se arrependem, tem muitos que não buscam a face do Senhor, mas buscam os seus interesses próprios, os seus próprios prazeres, buscam apenas, né, satisfazer os desejos da sua carne e satisfazer apenas as suas concupiscências carnais, como está escrito lá no livro de Gálatas, são os frutos da carne. Então, você tem que produzir o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, longanimidade, discernimento, domínio próprio, entre outros, que está lá relacionado lá em Gálatas capítulo 5, depois você lê lá. Então é necessário que você seja posicionado como trigo. E como é que o trigo é posicionado? O trigo não fica indo de um lado para o outro, não. Aonde o trigo ele é plantado, ali ele produz fruto. Ele não fica pulando de quintal para quintal, ele não fica pulando de lavoura para lavoura. Tanto é que se você arrancar o trigo da lavoura que ele está, ele vai secar e vai morrer. Você tem que ter raízes. Você tem que ser plantado com raízes e permanecer até o dia em que seus frutos eles vão produzir, até que seus frutos eles vão se tornar visíveis. Você vai entregar esses frutos para o Senhor da obra, para o Senhor, né, o Senhor da seara, que é o Mestre, que é o nosso Senhor, o autor, em nome de Jesus Cristo. Ele está às portas para poder recolher o seu trigo e lançar toda a palha, e lançar todo o joio no fogo inextinguível, que é o Hades, que é o inferno, né? Que é justamente aqueles que não honraram, que desafiaram o Senhor, que não honram o Senhor, nem por lábios, né? Falam apenas de boca, não honram o Senhor de coração, não honram ao Senhor com seus bens, não honram o Senhor, né? com a sua vida, não honram o Senhor com seus posicionamentos. Então, eu falo para você hoje, faça uma reflexão, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, lá em Coríntios 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar da ceia. Então, examine-se hoje, faça uma reflexão. Se você está vivo hoje, é que hoje é o dia da sua reflexão. Hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia de você buscar o arrependimento no Senhor. Então você tem que fazer a sua reflexão hoje. É tempo de você fazer reflexão. Você é joio e você é trigo. Corra rapidamente. Se transforme em trigo. Para que você possa, nesse grande dia, né, você ser separado. Porque se amanhã depois você morrer e o Senhor ainda não tiver voltado, e você não tiver se tornado trigo, sabe o que vai acontecer? Se você morrer como joio, você não vai ter tempo de reverter isso. Porque, como a palavra diz aqui, a hora que a trombeta tocar e o Senhor vier com a sua pá, aquele que for joio, ele vai mandar para o fogo inextinguível. Mas aquele que teve o tempo hábil de se tornar frutífero e virar trigo, ele vai separar para o seu celeiro. Então é tempo de você hoje virar trigo. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que está me vendo aí pelos 4 cantos desse mundo, do Brasil, do mundo, é tempo de você voltar e produzir para o Senhor. Amém? É tempo de você voltar. Volte hoje. Não deixa para amanhã não, porque amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Se você morrer como joio, você vai ser lançado no fogo inextinguível. Mas se você dormir aqui nessa terra como trigo, você vai para o celeiro do Senhor. Amém? Então, eu faço esse convite para você. Volte para os caminhos do Senhor. Você que se afastou da igreja, você que se afastou da comunhão do corpo, é tempo de você voltar para a causa do Senhor. É tempo de você voltar, né, para produzir em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu vou encerrar o culto. Os apóstolos vai dar os últimos avisos e falar de oferta, né? Pode ser? Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento cada um, Pai, diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui presente, que está nos assistindo.
o Teu Espírito Santo venha tocar nessa pessoa, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo hoje venha, através dessa palavra, venha poder transformar cada coração, venha poder mudar a vida de cada um aqui esta noite. Que cada um que me assiste hoje possa se tornar trigo, possa se tornar frutífero, para que quando chegar aquele grande dia, quando o Senhor vier com a sua pá, quando ele vier com os seus anjos ceifeiros, ele possa ser recolhido, né, para o descanso eterno, para o seu celeiro. E aqueles que forem os trigos, os joios, eles serão descartados no fogo inextinguível. Então eu abençoo cada um aqui essa noite. E que essa pessoa que me assiste hoje ela possa, eu profetizo na tua vida, que você se torne um trigo produtivo, um trigo que dê muitos frutos para o Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o apóstolo Douglas essa palavra, e o Senhor falou comigo a respeito do Salmo de número 37. Quem puder acompanhar, acompanhe. Se você tiver uma Bíblia, abra Salmo de número 37. Verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Só tem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Amados, essa palavra me remete a algo que aconteceu comigo. E eu vou contar um testemunho, que não é apenas um, é um conjunto de testemunhos, aonde vocês vão entender o que é agradar-te do Senhor. Eu sempre fui uma pessoa, desde quando eu me converti, uma pessoa dizimista, fiel. Sempre fui uma pessoa fiel a tudo. Em questão a dízimos e ofertas, sem dúvida alguma, eu nunca deixei de entregar meus dízimos, minhas ofertas, meus votos. Só que todos nós passamos algumas guerras nas nossas vidas. E eu estava passando algumas guerras profissionais já há algum tempo, aonde eu não estava tendo alegria mais de trabalhar, aonde eu não encontrava mais prazer nas coisas que eu fazia na minha vida profissional. E eu tinha até parado de trabalhar com a questão também da comunicação visual, que é algo que eu trabalho também. Eu trabalho com serviços gráficos, tudo que é serviço digital, tudo que é comunicação visual eu trabalho. Já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Então, amados, eu estava um pouco parada até com isso. Eu estava trabalhando na escola, mas eu estava indo no mecânico. Não no mecânico de carro. Eu estava numa vida mecânica. Uma vida de acordar e ir por ir empurrada. Parecia que eu estava indo para ser pendurada na cruz. Piloto automático. Em outras palavras, eu estava assim, literalmente infeliz. Gostava muito do local onde eu trabalhava, mas tinha algumas condições que eu não vou entrar em detalhes, por questões éticas, que não estava mais me alegrando, mais me satisfazendo. E eu falava, Senhor, misericórdia, mas eu tenho que ir. Muitas vezes eu chegava até pegar atestado, passava no médico, realmente estava insatisfeita. O médico via que eu não estava bem psicologicamente e acabava me afastando. E eu falei, Senhor, até quando? Se eu sou uma pessoa que é dizimista, ofertante, tenho votos no altar, até quando eu vou viver assim? E sem contar que não estava nem sendo agradável financeiramente. Eu falava, Jesus, misericórdia. Eu recebia um salário e entregava o dízimo, fiel.
Só que mesmo assim estava enfrentando guerras. Porque eu não estava fazendo as coisas com alegria mais. Quando você não faz as coisas com alegria, quando você vive uma situação pesada, você está pecando. Porque a palavra do Senhor diz que digno é o trabalhador do teu salário. E eu não estava feliz. E eu comecei a orar, pedir ao Senhor uma transformação. Só que eu não poderia sair do local onde eu estava, porque era ali que eu ia ter que ficar. Não podia pedir transferência, não podia pedir emoção, não podia fazer nada. Aí eu orei e falei, Senhor, e agora? O Senhor atendeu meu clamor. Como diz aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra no verso 7 diz, descansa do Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E aí vai a palavra. Aí aqui no verso 16, fala, mas vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. E o pouco que eu recebia, o Senhor multiplicava. Porque não faltava para mim coisa pequena ou coisa grande. Faltava, apóstolo? Não faltava. Não é porque o apóstolo Douglas me supria nas minhas necessidades. Porque ele também não ganha tão bem. É porque Deus me supria. De alguma forma, Deus me dava alguma estratégia. Eu vendia algo, fazia algo, algum trabalho extra. E o Senhor supria. Mas entrou esse ano de 2025 e eu falei para o Senhor, eu quero ser diferente esse ano. Eu quero voltar a fazer as atividades que eu fazia com excelência. Deus permitiu que a escola que eu trabalhava virasse escola integral, e eu não trabalho período integral na escola por conta da minha saúde. Porque eu não tenho mais exposição, não tenho mais 20 anos para trabalhar período integral com crianças. Eu falei, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Aí o Senhor pegou, permitiu que eu fosse transferida. Na hora da minha escolha, eu pude escolher. Eu poderia ter escolhido uma escola um pouquinho mais longe da minha casa. Mas Deus agiu tanto em meu favor que eu consegui pegar a escola que eu trabalhei quando eu era criança. Até hoje, no intervalo, eu tocou a música do Balão Mágico. Eu até dei risada. Eu falei, eita, essa música do Balão Mágico eu conheço muito bem. Aí, tocou até a música do Balão Mágico. A escola que eu trabalhava quando eu era criança, até a adolescência. Escola, 10 minutos de casa, a pé. A outra eu pegava Uber ou ônibus, que demorava bastante. Enfim, a escola aonde eu sempre gostei, sempre admirei. E essa semana eu pude ver a mão do Senhor cuidando. Porque infelizmente essa semana, se você for ver nos jornais, colocar na internet, a escola sofreu uma enchente. Mas pela intercessão, pela oração, vidas não foram ceifadas. Nenhuma criança se machucou, nenhum professor ficou doente e ninguém se feriu. Porque Deus cuidou e guardou o ambiente no qual eu trabalho. Guardou, eu não estava presente, mas eu fui participar do mutirão de limpeza. Que eu, em outra hora, eu não participaria de jeito nenhum. Primeiro que eu não sou chegada numa faxina. Eu gosto de limpar, mas faxina, mas não é minha praia.
Mas eu tive que fazer uma faxina, ajudar na faxina, ajudar na limpeza geral. Mas eu fiz isso com peso? Não, eu fiz isso com amor. Porque Deus me deu forças. Deus, uma pessoa que vivia doente no outro local, teve forças, teve vigor da parte de Deus para colocar a mão na massa e trabalhar com excelência e poder ajudar. Hoje, quando eu cheguei no meu trabalho e vi tudo organizado, tudo limpo em tempo recorde, em 2 dias, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu fiz parte dessa história, eu fiz parte dessa guerra, eu fiz parte de cada detalhe, porque o Senhor cuidou das nossas vidas. E eu tive um presente essa semana. Eu fui não só trabalhar lá, como algo que eu estava esperando há muito tempo, para exercer uma outra função, na qual eu sempre desejei. Eu vou poder trabalhar no contraturno apenas 3 dias a mais na semana, para ganhar um extra. E Deus cuidando. O Senhor começou a colocar a mão na minha área profissional referente à gráfica, à comunicação visual. E o Senhor também me deu estratégias, aonde eu estou cuidando da minha saúde, aonde eu estou fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo, pela minha saúde. Então, amados, que eu quero dizer, Deus, Ele age em nosso favor quando nós nos agradamos dEle, quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida das nossas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não gosto de entrar em detalhes, por vários motivos. Mas eu vou falar para vocês, coisas que eu desejava há muito tempo na minha vida, Deus está entregando nas minhas mãos. Pequenas coisas ou grandes coisas, Deus está entregando, porque eu sou fiel no meu dízimo, na minha oferta. Se eu receber de salário R$50, eu vou entregar R$5 de dízimo. Ai, apóstola, R$50 teve mês que eu não recebi nem isso. Se eu receber 500, eu vou entregar 50. Mas tem pessoas que recebem pouco e falam, eu não vou entregar meu dízimo não, porque é pouquinho, vai me fazer falta. Tem pessoas que recebem causa na justiça, eu não vou entregar não, porque é muito. As pessoas não entendem que dízimo não é valor, dízimo é porcentagem, dízimo é entrega, dízimo é devolução. O altar não te toma nada, o altar ele te devolve. E pode ter certeza que Ele está me devolvendo. Ele vai continuar me devolvendo. E eu já repreendo todo espírito de olhar gordo, todo espírito de inveja, todo espírito de falatório, todo espírito de diz que me disse, está repreendido. Em nome de Jesus, toda fofoca, toda falatório de pessoas que não têm o que fazer, pessoas que não criam raiz, todo falatório de pessoas que não agradam a Deus, está repreendido. Toda pessoa que fala, desengonpado, pegou uma palavra abençoada, mas está estragando, pregando sobre o dízimo ou oferta. Vou continuar falando mesmo. Pode ter certeza que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que quanto mais você entrega, mais o altar te devolve. Por isso, nessa noite, pega seu envelope, você que está aqui, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Eu entrego o meu dízimo praticamente o mês todo, porque toda hora quando eu vendo algo, eu entrego o meu dízimo. Toda hora quando eu recebo o meu salário, eu entrego o meu dízimo. Quando eu recebo um presente, uma oferta, que a pessoa fala, eu vou abençoar o teu ministério, a tua vida, eu entrego o meu dízimo. Então, o meu dízimo nunca deixo de entregar, porque o dízimo não é meu. O dízimo é do Senhor. Eu aprendi isso.
Então, queridos, feche os teus olhos e entrega nesta noite a tua oferta. Você que está aqui, você que está assistindo, a nossa chave Pix é 712.gmail.com. Ai, apóstolo, essa chave Pix está no nome do apóstolo Douglas, tá? Porque ele é o presidente do ministério. E a gente tinha uma conta de CNPJ, mas pegava mais taxa do que qualquer outra coisa. Então nós preferimos optar por uma conta corrente que ele não usava. E o dinheiro que entra aqui é somente para a obra. Vocês não estão vendo, porque aí na internet não dá para ver. Mas nós estamos colocando, como que é o nome desse negócio? Você está colocando? Esse negócio que você está colocando, preto? É isolante acústico. O apóstolo Douglas, ele comprou isolantes acústicos, umas placas para isolar o ambiente do barulho, para não incomodar vizinhança. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos orçando vidro para colocar aqui, para ficar melhor o ambiente, mais ventilado. Nós estamos fazendo um monte de coisas aqui na obra. Nós compramos, o apóstolo me deu um violão. Eu preciso voltar a fazer aula de canto. Só que a aula de canto não tem mais gratuita, tem tudo pago, então tem que pagar também. Porque nós não temos adoradores aqui. Se você é levita, adorador, seja o que for, amados, e está assim, exercer teu chamado, venha participar da obra, isso também é oferta. Em nome de Jesus, venha participar. Aqui nós temos e oramos pela bandeira de Guarulhos, a bandeira de São Paulo, do Brasil, e a bandeira de Israel. Tudo foi oferta conquistada. Os banners que nós temos aqui, tudo é oferta. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é para melhorar o ambiente. Por exemplo, sábado agora tem o culto de mulheres guerreiras. Terei gasto. Vou pagar o Uber da pregadora. Vou pagar o Uber de outra pessoa também que vem. Vou pagar as coisas que nós vamos colocar aqui, porque nós não vamos ter apenas um culto de mulheres. Nós vamos ter um coffee break no final. Então, amados, tudo é dinheiro. Então, você entrega, abençoa o nosso ministério. Se você é abençoado constantemente com as palavras que saem deste altar, destas lives, entrega uma oferta. 712.gmail.com. Fecha os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por essa oferta, pelo privilégio de poder te entregar. Pai, abençoa cada pessoa que está ofertando. Multiplica 30, 60, 100 por 1 as ofertas que elas entregarem neste altar. Repreende o devorador, repreende o migrador, destruidor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Outra coisa que eu esqueci de falar. Além das coisas que nós fazemos aqui, nós também, eu tenho uma lista de transmissão, eu não cobro nada por isso, amados. Uma lista de transmissão de 250 mulheres que todos os dias eu envio uma oração, um versículo e um louvor. Todos os dias. E internet, a gente não paga com glória a Deus, aleluia. Aluguel, nós não pagamos com glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos de recursos. Luz, água, tudo isso. A igreja precisa da tua oferta. Deus abençoe. Vamos orar? Vou orar da bênção apostólica. Levanta a sua mão para o céu, coloque, faz que nem uma conchinha, para você receber todas as bênçãos do Pai. Pai amado, Pai querido, eu libero a vida dos teus filhos, que o Senhor abençoe a vida deles.